Olá! Seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. Hoje, vamos mergulhar em um tema delicado, mas essencial, a dinâmica invisível que corrói a alma em relacionamentos tóxicos, especialmente aqueles marcados pelo narcisismo. Muitas vezes, quando estamos dentro de uma teia de manipulação, a nossa própria percepção da realidade se torna turva. Começamos a nos questionar: será que o problema sou eu? Hoje, vamos desvendar uma das verdades mais dolorosas e libertadoras sobre esses sistemas, a forma como eles nos forçam a nos tornarmos pessoas que não reconhecemos. Viver em um relacionamento assim é, em essência, como viver em um leve estado de dissociação. É como palavras sem música. Você executa os movimentos, faz as tarefas, ouve conversas banais onde ninguém pergunta nada sobre você. Você se torna, basicamente, um executor de tarefas não remunerado. Um dos piores, maiores e mais devastadores aspectos das consequências de um relacionamento narcisista é a sensação de que somos parte do problema, simplesmente porque fazemos parte dele. É por isso que tantas pessoas que estiveram em relacionamentos narcisistas, ou que vêm de famílias narcisistas, e francamente, até mesmo de grupos de amigos ou locais de trabalho tóxicos, sentem que também são narcisistas, que são o problema. Nós nos assimilamos a esses sistemas. Nós quase nos rendemos completamente a eles. Fazemos concessões desconfortáveis e aprendemos padrões doentios. E há uma coisa que quase todo mundo faz em um sistema narcisista, especialmente em famílias, mas que parece acontecer em todos eles: todos mentem. Não apenas a pessoa narcisista, mas todos. Vamos analisar isso. A pessoa narcisista, antagonista, manipuladora, tóxica, vai mentir. Isso é parte integrante do seu estilo de personalidade. É um dos qualificadores, certo? Ser enganoso, distorcer a verdade, negar a realidade. A fundação de um sistema narcisista é construída sobre mentiras. Pessoas narcisistas mentem para parecerem boas para o mundo, para esconder as coisas ruins que fazem, para manter uma versão da realidade que funcione para elas e para manter o poder sobre os outros. Elas se sentem no direito de se safar das coisas, mas também sabem o que parece certo ou bom aos olhos do mundo. Então, elas mentem para conseguir o que querem. A realidade delirante do sistema narcisista é que eles são perfeitos especiais, e mentiras serão contadas para que possam manter o status quo e essa ilusão de sua ultra especialidade e perfeição. Para uma pessoa narcisista, mentir é algo quase natural. Eles mentem bem porque mentem com frequência e se sentem no direito de obter aquilo que a mentira lhes proporciona. Agora, eles não mentem da mesma forma que uma pessoa com traços de psicopatia. Pessoas com psicopatia, com seus sistemas nervosos autônomos menos reativos, não são frio. Elas são construídas para mentir. Pessoas narcisistas, por outro lado, têm culpa suficiente para que, se você aprender a ler seus sinais, contato visual, movimentos corporais, você começará a identificar os padrões de quando estão mentindo. No final das contas, o que prevalece para eles é a necessidade de parecer bem e o sentimento de direito ao que desejam. Mas mesmo que você detecte a mentira, não importa. Eles usarão o gaslighting, farão você duvidar da sua própria sanidade se você os confrontar. Você conhece o roteiro. Portanto, não há como realmente abordar esse padrão. Mas vamos voltar ao ponto central: em um sistema assim, todos mentem. Eu acredito que quase todo mundo tem que mentir quando está em um sistema narcisista do qual não pode escapar. Todo mundo. Isso significa você, eu, todos nós. E é isso que mexe com a nossa cabeça. Por que não nos sentimos bem ao mentir? Podemos não ser mentirosos por natureza, mas frequentemente fazemos nesses sistemas. E a maior parte disso é pura sobrevivência. Talvez, quando você era criança,
tentou ter suas necessidades atendidas comunicando-se diretamente, batendo na porta da frente e pedindo algo. A resposta? Provavelmente raiva, humilhação, sendo chamado de mau, ganancioso ou egoísta. Então, você aprendeu os atalhos, as portas dos fundos. Você aprendeu a não dizer a verdade sobre por que não pode ir a um evento que eles querem que você vá. Você não pode dizer a eles a verdade, que você simplesmente não quer ir. Você não pode ser honesto sobre onde está ou no que está trabalhando. Você pode sentir que não está mentindo, mas talvez se sinta manipulador, elogiando a pessoa narcisista antes de ter que compartilhar algo difícil. Ou talvez você peça a outra pessoa, alguém que o narcisista ouve e respeita, para fazer um pedido em seu nome. De repente, você se vê triangulando, uma tática de manipulação que você sempre detestou. E tudo isso parece sujo, desonesto, e muito distante de quem você realmente é. Conheço muitas pessoas com a proverbial história do cofrinho de café. Pessoas que tinham necessidades financeiras urgentes em um relacionamento narcisista, sabendo que essas necessidades nunca seriam atendidas diretamente. Então, elas pediam dinheiro para as despesas da casa. E através de um planejamento cuidadoso, usando cupons, descontos e toda a criatividade possível, conseguiam fazer as compras do supermercado, por exemplo, custarem R$ 20 a menos. E, meticulosamente, guardavam esses pequenos valores para, eventualmente, conseguir comprar o que precisavam. Isso é desonesto, guardar esses R$ 20 no cofrinho? A resposta cabe a você. Em um relacionamento narcisista, você pode não estar fazendo nada de errado, mas a tendência da pessoa de criticar seus amigos, seus colegas, ou até mesmo o controle que exercem sobre sua agenda, pode significar que você mente sobre com quem está. Você não diz que está tomando um café com uma amiga porque não quer ouvir as críticas e reclamações. Ou você diz que está viajando com um amigo que o parceiro narcisista gosta, e esse amigo até serve de álibi, para que você possa, na verdade, visitar um familiar que está passando por dificuldades, algo que seu parceiro faria um escândalo se soubesse. É assim que as coisas se tornam distorcidas. Você pode mentir sobre trabalhar até tarde para poder se divertir um pouco e fazer compras com uma amiga. Não é uma sensação boa. Mas para muitos de nós, é infinitamente melhor do que mais uma discussão prolongada, mais um lembrete doloroso de quão ruim o relacionamento é. Infelizmente, quando mentimos sobre essas pequenas coisas, o relacionamento tem mais chances de se sustentar, e nós começamos a nos sentir como a pessoa má, porque somos nós que não estamos dizendo a verdade. Com o tempo, todo o sistema familiar ou relacionamento narcisista se torna um exercício de subterfúgio, como um grande romance de espionagem. Ninguém está dizendo a verdade, e todos estão aprendendo a pedir uma coisa para conseguir outra, ou a não dizer a verdade sobre o que estão fazendo, ou mesmo sobre quem são. Pessoas que crescem ou vivem assim costumam dizer, eu me sinto completamente inautêntico. Sinto que sou uma fraude. Sinto que sou um grande mentiroso. E para algumas pessoas nesses sistemas, as mentiras começam a se tornar cada vez mais naturais. E o que é assustador é quando elas percebem que começaram a mentir em situações onde não precisavam. Esquecemos que existem relacionamentos saudáveis onde podemos dizer a verdade. Em um sistema narcisista, a mentira se torna normalizada, necessária, e pode até se tornar um reflexo, a única maneira de ter uma necessidade atendida ou de evitar a fúria deles, seja uma fúria silenciosa ou barulhenta. Existem muitos sistemas narcisistas que parecem perfeitos para o mundo. Todos ficam bem nas fotos. Estão sempre fazendo as coisas certas. Brilham nas redes sociais, parecendo felizes em suas férias. Mas essa imagem pode vir ao preço de muitas mentiras.
E essas mentiras podem pesar como um tijolo na psique das pessoas dentro do sistema, que se veem como falsas, e pior, não sabem como estar em um relacionamento saudável. E o que surge de forma mais proeminente é a vergonha. Muita, muita vergonha. Vergonha por mentir. Vergonha por fazer parte desse sistema. A verdade, em última análise, é nos mostrarmos plenamente como somos. É falar respeitosamente o que é real para nós, colocar palavras em nossos valores, existir e nos apresentar como nossos verdadeiros eus. Bem, tudo isso soa ótimo no papel, mas não só é impossível em todos os relacionamentos narcisistas, como também é perigoso. Sua verdade é frequentemente um problema para outra pessoa. E para sobreviver em um relacionamento narcisista, você não pode compartilhar sua verdade. Para ter sequer um fragmento do seu verdadeiro eu, você precisa negar quem você é. E essa é a maior mentira de todas. Não é de se admirar, então, que você acabe mentindo sobre quanto custou o leite, ou com quem almoçou, ou que pegou o caminho mais longo para casa. As meias-verdades e meias-mentiras sombrias que descobrimos serem essenciais para sustentar um relacionamento narcisista. Um padrão que pode te encher de vergonha e te deixar imaginando se o seu comportamento é tão ruim quanto o das pessoas tóxicas ao seu redor. Mas isso não significa que sua identidade é a de um mentiroso. Isso faz de você alguém tentando fazer o impossível, existir e ter suas necessidades atendidas dentro de um sistema narcisista. Uma vez, uma pessoa em um relacionamento de longo prazo me contou algo revelador. O parceiro dela era extremamente controlador e usava rastreadores no carro, nos celulares, em tudo. Ele sempre sabia onde ela estava. Um dia, ela foi a uma grande loja de departamentos e disse que foi à loja X. Ele respondeu, não, você não foi. Ela insistiu, mostrando as compras. Ele disse, não, você foi à loja Y. E ele estava certo. Eu perguntei a ela, se você sabia que seria pega, por que não disse a verdade? E a resposta dela foi profunda, eu perdi tanto de mim mesma neste relacionamento que, de alguma forma, pareceu uma pequena vitória ter um segredo, ter um momento que era só meu, mesmo que fosse sobre qual loja eu fui. Às vezes, as mentiras não são apenas para sobreviver, mas para reivindicar um minúsculo pedaço de autonomia. Outra tática de sobrevivência que surge é o que eu chamo de triangulação de desespero. Isso é o jeitinho nascido da necessidade. Imagine que você precisa que seu parceiro narcisista concorde com algo, mas sabe que se a ideia vier de você, será imediatamente descartada. No entanto, existe o marido da sua amiga, uma pessoa que seu parceiro admira e ouve. Então, o que você faz? Você elabora um plano. Você conversa com sua amiga, para que ela sugira ao marido dela, para que ele sugira ao seu parceiro. Parece um roteiro de filme, mas é a realidade de muitos. É usar um intermediário, um mensageiro que o narcisista está disposto a ouvir, simplesmente porque ele desvaloriza tanto a sua opinião que as palavras que saem da sua boca são como fumaça. Esse comportamento, embora seja uma tática de sobrevivência, ainda parece manipulador. E isso nos leva àquela sensação horrível de, será que sou tão ruim quanto eles? Pessoas manipuladoras triangulam. Eu estou triangulando. Logo, eu sou manipulador. Essa lógica nos aprisiona na culpa. Lembro-me de quando lecionava psicologia básica para calouros. Eu perguntava, você roubaria? Quase todos diziam não. Então eu perguntava, e se você estivesse com fome, ou seu filho estivesse com fome, e você não tivesse dinheiro? Você roubaria? Então, mais mãos se levantavam. Aqueles alunos não eram ladrões. Mas eles se envolveriam em roubo sob circunstâncias de sobrevivência. Eu também o faria.
É por isso que as pessoas se sentem tão mal consigo mesmas nesses relacionamentos. A sobrevivência, embora seja sobre resiliência e coragem, também pode significar que nos comportamos de maneiras que estão desalinhadas com nossos valores. E o que acontece com a comunicação? Em qualquer livro de autoajuda, em qualquer terapia de casal, a comunicação é a chave. Mas isso só se aplica quando há duas pessoas saudáveis, autoconscientes e dispostas. Em um relacionamento narcisista, a comunicação não é uma ferramenta, é uma arma usada contra você. Nós aprendemos a não compartilhar nossos sentimentos. Aprendemos a não nos comunicar diretamente, porque seremos invalidados. Aprendemos a obcecar sobre cada palavra que escolhemos, por causa dos inúmeros momentos em que nossas palavras foram distorcidas. Aprendemos a nos calar, porque lidar com as consequências de falar é exaustivo demais. Nesses relacionamentos, somos basicamente privados de qualquer forma saudável de comunicação. E quando finalmente saímos, nossas habilidades de comunicação estão em frangalhos. A ideia de ser direto se foi. A confiança despenca. Podemos nos tornar pessoas que falam demais, porque finalmente encontramos um espaço seguro para sermos ouvidos, ou podemos nos tornar inibidos, quase sem prática de como conversar normalmente. Por fim, quando todas as tentativas de comunicação falham, quando as mentiras se tornam um fardo pesado e a manipulação nos esgota, entramos em um modo de sobrevivência final, o piloto automático. No Brasil, chamamos isso de cumprir tabela. É como ir a um jogo de futebol que não vale mais nada no campeonato. Você entra em campo, faz os movimentos, mas seu coração não está ali. Você faz as coisas certas. Diz por favor e obrigado. Pega um sanduíche para eles. Não entra na lama da agressividade passiva. Você não espera que eles mudem. Você não compartilha nada profundo. É, em essência, aparecer em um relacionamento com todo o sentimento removido. Palavras sem música. Você fala sobre o tempo, leva a sua famosa torta para o almoço de família tóxico, mas, na verdade, não se importa nem um pouco se eles gostam ou não. Infelizmente, cumprir tabela é muitas vezes a única maneira desses relacionamentos funcionarem, porque poucos de nós vivemos em um mundo de luxo onde podemos simplesmente cortar todos os laços. As perdas colaterais seriam muito altas. E para o mundo exterior, pode até parecer um relacionamento normal. Você aparece com um prato, com o presente, leva ao médico. As pessoas não são observadoras o suficiente para notar que nada volta para você. Que você é basicamente um fantasma prestativo. Mas há um custo. Quanto mais tempo você passa nesses relacionamentos de fachada, mais você vive separado de si mesmo. Com o tempo, isso pode te deixar entorpecido, esgotado, apático, triste. Você pode se sentir vazio e desconectado. É por isso que ter alguns relacionamentos saudáveis em sua vida é tão crucial. Espaços onde você é visto, valorizado, ouvido. Espaços onde você pode ser você mesmo. Esses espaços tornam o cumprir tabela suportável. Você o vê pelo que é, uma estratégia de sobrevivência, não a sua identidade. A cura não é apenas sobre crescimento. É sobre deixar para trás as ferramentas doentias que tivemos que usar para navegar e sobreviver. É sobre reaprender a confiar, a falar, a ser. É um processo que exige imensa autocompaixão. Lembre-se, as táticas que você usou não definem quem você é. Elas definem o que você teve que suportar. E reconhecer isso é o primeiro e mais poderoso passo para